Olá, eu sou o Marcos Valério XR, na madrugada do dia 26 de novembro de 2020, e hoje eu vou aqui exercer a minha liberdade de expressão. Vocês já pensaram sobre o que significa essa expressão? O que é me expressar? A princípio, expressar pode ser qualquer coisa, não apenas um discurso, pode ser um expressar corpóreo. Se você está na rua e você tira sua roupa e mostra suas genitais, você pode estar se expressando. Você pode estar ou fazendo de formas mais sofisticadas, ou tocando um instrumento musical, ou desenhando alguma coisa, ou pichando uma parede. São formas de expressão. Em que nível nós temos essa liberdade de expressão? É absolutamente surpreendente que algumas pessoas realmente digam, eu não sei nem se elas acreditam, mas é que realmente digam que nós temos, nas sociedades democráticas, uma liberdade de expressão irrestrita, quase absoluta. Eu digo isso porque eu vi há muito tempo atrás, nem me lembro em que programa que era, mas eu vi um programa norte-americano, onde uma repórter americana entrevistava um líder islâmico, com aquele turbante lá, aquela barbona, de um país, provavelmente era o Irã, que é visto como muito restritivo, né, em termos de liberdades individuais. E a reportagem tinha um viés claramente crítica. A repórter tinha uma abordagem, assim, até um tanto agressiva. E num determinado momento ele perguntou para ela: a senhora tem certeza que no seu país você pode dizer absolutamente tudo o que você quiser? Qualquer coisa pode ser dita? Ela disse sim, enfaticamente. Eu lembro que ele ficou tão perplexo. E depois não desenvolveu mais o assunto. Aí não sei se ele ficou perplexo por ter considerado a possibilidade ou se, meu Deus do céu, como que essa mulher é burra? É evidente que não. Vamos lá, nós não precisamos chegar a extremos. Em 1953, um casal de judeus norte-americanos, Julius e Ethel Rosenberg, foram condenados à cadeira elétrica. Eles foram executados. Por quê? Porque eles foram considerados espiões que transmitiram para os soviéticos segredos do Projeto Manhattan, que desenvolveu a bomba nuclear. O que um espião faz a não ser pegar determinadas informações e transmitir? Não é um direito de expressão? Está simplesmente passando informação? Não, óbvio que não. Nenhum lugar do mundo vai deixar isso acontecer. Existe uma série de segredos, e em alguns casos você vai ser punido por morte. Esse foi um caso. É bastante controverso esse caso, não vou entrar nele não. E uma série de situações que nós sabemos muito bem que em contexto nenhum, em lugar nenhum, a gente pode dizer livremente. A gente sabe muito bem que tem uma série de coisas que não podem ser ditas. Algumas são claramente proibidas por lei. E veja bem, essas formas de expressão variadas vão ter aceitação de acordo com a situação específica. Você pode chegar assim, numa igreja, na porta de uma igreja, e desenhar um falo lá ereto, assim. Evidentemente, você pode ser enquadrado como uma forma de atentado ao pudor. Nós temos uma série de limitações, por exemplo, de críticas contra religiões, de críticas contra minorias, declarações a respeito de certos fatos históricos, especialmente o Holocausto. Algumas previstas por lei e outras já, apesar de não previstas, mas que enfrentam uma enorme retaliação de grupos organizados. Ou de você falar determinadas coisas contra homossexuais, por exemplo, pode render uma situação bem complicada e já tem leis aprovadas e outras indo ao caminho para criar restrições equivalentes a, por exemplo, que nós sempre tivemos contra a religiosidade. E continua sendo uma área também bastante protegida em termos legais. Eu me lembro muito bem de uma época que teve um enorme celeuma, porque um bispo evangélico, né? Curioso esse título de bispo, né, pastor evangélico, ele fez uma atitude desrespeitosa contra uma imagem da Virgem Maria, cutucando a imagem com o pé, né? Quando disseram que ele chutou. Isso gerou uma situação danada. Isso foi na década de 90. Eu não me lembro de ter visto uma coisa equivalente a isso posteriormente, mas gerou um problema muito sério. Hoje, as religiões tradicionais estão menos protegidas do que eram antigamente, mas em compensação tem outros grupos, outras identidades que estão mais protegidas ainda. Então, de certa forma, no geral, eu não creio que a gente tenha ganho qualquer tipo de liberdade em qualquer sentido. Também não sei se reduziu de uma forma geral. Pode ter piorado para alguns ou para outros, mas de um modo geral é difícil de dizer. Mas o fato é que, não, nós temos uma série de restrições severas, não só em termos de legislação, mas em termos de costumes que nos impedem, literalmente, de exercer essa expressão, quer seja na forma de discurso, quer seja na forma de imagens, de arte, e não só no Brasil, né? Basta você observar que, mesmo quando você não tem nenhuma restrição legal, existe um risco de vida factual para você fazer determinadas retratações. Por exemplo, se você fizer
uma retratação de Maomé, um desenho de Maomé se popularizar, isso pode te custar a vida, dependendo do contexto. Em alguns países vai ter leis contra isso. Em outros não. No caso do Brasil é meio complicado se isso aconteceria, porque existe uma previsão legal contra desrespeito a símbolos religiosos. Né? Eu não sei se isso se enquadraria, mas provavelmente seria invocado algo nesse sentido. Mas independente disso, existem grupos que estão dispostos a tomar atitudes radicais contra determinados tipos de expressões, e olha que no caso de momento, mesmo que você faça uma retratação respeitosa, imagina se você faz uma coisa desrespeitosa, aí você corre um risco muito sério. Mas também não é só com o islamismo, não. Eu te desafio muita gente a fazer alguma coisa séria hoje, por exemplo, contra a figura de Jesus Cristo. Você vai ter um problema. Já tivemos problemas. Sim, tivemos o famoso atentado à Porta dos Fundos, lá, né, por causa de uma piada que eles andavam fazendo. Então, tudo bem. Não, nossa liberdade de expressão, em todos os sentidos, é bem restrita e bem delimitada em vários aspectos, em outros nem tanto que não são claros. Eu lembrando desse programa que eu vi, né, a grande diferença que eu veria entre um país assim bem mais restritivo, como o Irã, o país islâmico em geral, e as sociedades democráticas, é que nesses países mais autoritários, as coisas que não podem ser ditas ou feitas de uma forma geral são bem definidas. Tem uma série de coisas. Você não pode fazer isso, é muito claro. O que você não pode dizer e o que você não pode fazer. Ao passo que nos países vistos como democráticos, algumas coisas também estão claras, mas a maioria não está. É meio sujeito à interpretação. Então, o que acontece é que, se você chega num país islâmico, teocrático, e diz uma coisa evidentemente inadequada, como fazer uma crítica pesada contra o Alcorão, contra Maomé, você está ferrado, está previsto, você sabe que você vai se ferrar. Ao passo que quando você está numa sociedade mais liberal, muitas coisas não são claras. Você faz uma crítica e talvez a pessoa não sabe, depois vai passar por um processo. A diferença é o controle anterior ou o controle posterior. É quando você tem um controle explícito, que já prevê quais as coisas que não não podem ser ditas, e no outro você tem um controle posterior que vai averiguar se o que você disse pode ser dito ou não, podendo ou não gerar uma jurisprudência, e o pior, condicionando isso ao quem você é e separando pessoas de acordo com a sua capacidade de dizer, de aceitação deles dizerem ou não tais coisas. Nós sabemos claramente que nós vivemos numa sociedade onde há pesos diferentes para pessoas. E um outro ponto interessante é que, via de regra, esses acordos que dão maiores liberdades, ou esses pactos de não agressão, essas coisas, normalmente elas ocorrem após determinados fenômenos históricos traumáticos. Aí aconteceu uma situação muito grave e as pessoas fazem um acordo que dá perto de agora, então vamos aceitar isso, não vamos aceitar aquilo, e há aquele pacto. E geralmente isso funciona bem enquanto dura a força desse impacto, desse trauma histórico. Mas depois que passa uma geração, as coisas começam a ficar mais nubladas, as coisas deixam de ser tão claras. E aí vai entrar naquela subjetividade, a coisa que você pode ou não dizer, as coisas que você pode ou não expressar e tal, de qual forma. E vai gerando sempre uma discussão. Mas uma coisa é absolutamente clara, nós não temos liberdade de opinião, de manifestação, de pensamento irrestrita, e aliás, em lugar nenhum do mundo tem. Isso não é possível. Não é possível conceber uma sociedade onde isso seja total e completamente restrito, não tem jeito. Sempre vai ter restrições. A questão, claro, é o grau das restrições e especialmente o que pode ser dito especificamente, que temas, que assuntos ou que grupos, pessoas podem dizer isso, podem dizer aquilo, sobre as quais você não pode dizer isso ou não pode dizer aquilo. Nós temos visto essa evolução claramente na nossa sociedade. Existem coisas que podia dizer livremente antigamente, hoje são muito sensíveis e geram reações muito, por vezes, virulentas. Muitas pessoas têm sido flagrantemente condenadas, né, por discursos, até o tal do cancelamento, né, como se diz. Via de regra, a maioria desses casos não tem uma previsão jurídica do que se pode dizer ou não. Mas existe uma reação tal que, gerando uma comoção, pode vir a resultar numa previsão jurídica. Ou será que não seria mais sensato, já prevendo as reações, a colocar isso especificamente na legislação, dizendo o que você pode e o que você não pode dizer, tentando evitar esses conflitos que surgem em decorrência de coisas que são ditas de forma impensada? E, evidentemente, a massificação de informação, os grandes meios, internet em especial, está dando voz a muitas pessoas, e isso, claro,
aumenta a possibilidade de muita gente dizer o que não deveria dizer. Nós temos, então, agora uma quantidade imensa de pessoas dizendo coisas todos os dias, que, aliás, é o fato de ser uma quantidade muito grande que impede uma vigilância maior, porque nesse exato momento, com certeza, há milhares de pessoas gravando, publicando vídeos nesse YouTube aqui mesmo, e muitas delas podem estar dizendo coisas extremamente chocantes que não vão ser percebidas. E os algoritmos vão ficando mais sofisticados, os algoritmos já são capazes de reconhecer palavras, eu não sei que alcance que eles têm, eu não sei se o que eu vou dizer vai, quando o meu vídeo for publicado, o algoritmo vai realmente observar, catar, ver se tem alguma coisa na minha fala que pode cair num grupo de restrição, então isso não está muito claro. Mas uma coisa é certa, a grande quantidade de produção de material dificulta essa fiscalização. E eu acho que é só isso que realmente dá uma flexibilidade maior, porque se de repente, por exemplo, diminuísse dramaticamente, sobraria tempo de ser investigado tudo isso, observado não só por algoritmos, mas até por pessoas que poderiam chegar lá e olhar o seu vídeo e verificar se você realmente disse alguma coisa que não poderia ter dito. Isso nos leva a essa questão da vigilância, né? Essa vigilância mútua que nós estamos tendo, que agora você não precisa mais de ter agentes do Estado necessariamente fazendo essa vigilância, porque as próprias pessoas do público denunciam. Ou seja, se eu disser alguma coisa inapropriada para alguém aqui, o mais provável é que eu seja denunciado por um espectador qualquer do que captado pelo próprio sistema do YouTube. Via de regra, o que acontece? É o denunciar, é isso que funciona. E as pessoas estão se denunciando amplamente, todos os dias. Então vamos ver lá. Temos uma série de coisas que nós sabemos muito bem que não podem ser ditas. E muitas coisas que nós não sabemos, de repente, se tornam também problemáticas e geram retaliações legais e pesadas, e cancelamentos, algoritmos de denuncismo, pessoas denunciando lá e aqui. Você percebeu que isso é exatamente o que a maior parte das sociedades do Ocidente passou a vida inteira denunciando nos países autoritários? É exatamente o que se denuncia na Coreia do Norte, no Irã, em Cuba, você não pode dizer isso, na China isso é proibido, aquilo lá. E aqui? A diferença, claro, além dessa estrutura prévia, né, além das coisas já serem previamente, tanto no sentido legal quanto no sentido cultural, já é mais claro, uma cultura mais coesa, que você pode ou não dizer, que você... no Ocidente nós temos uma quase restrita liberdade de fazer difamações não é bem termo, mas assim, gozações com figuras públicas, inclusive figuras de autoridade. Nós podemos pegar e sacanear lá o presidente da República doidado. No Oriente não é assim. E isso mesmo em países que nós consideramos democráticos. É um exemplo que eu sempre dou. No Japão, você não faz gozação com a família real japonesa. Não faz. Eu não sei nem se precisa de lei para isso, porque a cultura desse ponto é muito rígida. O respeito que eles devotam a isso é sério. Quer confirmar? Procura aí agora. Procura o Imperador Naruhito, que é o imperador japonês. E procura qualquer coisa em termos de cartoon, charge. O pouco que você vai achar é feito no Ocidente. Tem alguns aí da revista Times, daquele Charlie Hebdo lá, mas assim, do Japão mesmo, amigo. Procura pra você ver. Isso em geral, no Oriente, de uma forma geral. Você não faz uma gozação com o Xi Jinping, uma gozação de baixo nível com Xi Jinping também. Você não faz isso nem na Coreia do Sul, talvez um pouquinho mais flexível, mas as restrições são claras. Não é que nem no Ocidente. Isso é diferente. Então tem a questão cultural muito clara envolvida aí que você pode também negligenciar. Então, assim, em algumas coisas, nós como ocidentais somos mais liberados mesmo para dizer. Isso tem suas vantagens, inequivocamente. Por mais que eu sempre esteja criticando isso, eu sou ocidental. Eu tenho admiração pelo Oriente, mas eu me sinto claramente ocidental. Aliás, é uma coisa que talvez algumas pessoas, ao verem meus vídeos, podem não ter reparado. Mas eu sou bem enfático nessa questão da liberdade de opinião, de você emitir sua opinião livremente. Inclusive, eu acho que, ao contrário do que muita gente pensa, a gente é extremamente restringido. Eu, por exemplo, estou totalmente contrário à ideia de você, por exemplo, proibir símbolos e discurso nazista. Eu acho um erro total. Eu entendo perfeitamente a questão dramática, histórica, o impacto tal que isso teve. Mas eu aponto não só uma questão de a pessoa ter esse direito de dizer ou não, mas principalmente pela ineficácia desse tipo de proibição, porque quando você esconde um conteúdo, você o restringe de uma forma que você não pode nem tocar nesse assunto, você não enfraquece esse discurso. Na verdade, ele vai para as sombras e ele fica lá. E ele vai, indiretamente, ele vai ganhando força.
vai para o inconsciente. São aquelas coisas que você, pensando em termos mais freudianos, você reprime. Mas eles ficam no inconsciente e as pulsões vão crescendo, em algum momento eles estouram. Ou seja, se você realmente quer combater o nazismo, mais eficiente do que você simplesmente reprimir e proibir o discurso é você confrontar e desmantelar o discurso, é você debater, dialogar contra ele. Claro, isso é extremamente problemático, porque nós sabemos muito bem que existem uma série de coisas que só crescem porque tem essa possibilidade de se expressar, né? Talvez se nós tivéssemos uma proibição rigorosa, por exemplo, contra a antivacinação, se fosse criminalizado isso, quando esse assunto vai em cana, talvez a gente conseguisse conter mais o discurso. E ele tivesse menos alcance. Mas a gente prefere deixar ele se expressar e prefere confrontá-lo diretamente. É exatamente isso que eu acho que a gente deveria fazer com praticamente tudo. Então eu entendo que existem desvantagens nessa abordagem também. Provavelmente, se a gente deixasse isso, no caso do nazismo, por exemplo, provavelmente haveria mais grupos nazistas organizados. Isso eu entendo perfeitamente. Só que eles estariam à mostra. Eles não nos pegariam de surpresa. Não aconteceria de você estar um dia lá e de repente, do nada, descobre que surge um líder tal. E quando você menos espera, você tem 1 milhão de seguidores. Você nem sabe onde é que veio, porque é tão repentino. Você pelo menos estaria vigiando, mais especificamente. O que não possibilitaria que você tivesse algumas restrições. Né? Claro que você pode dizer isso, pode dizer aquilo, pode oferecer aquela proposta, mas tem coisas tal que ainda continuam restritas. Quando eu digo isso, na questão do nazismo, eu deixo bem claro, é porque existe toda uma ideologia, toda uma visão de mundo ali, que é uma coisa perfeitamente defensável, no sentido de organização econômica, no sentido de organização política. Então essas coisas todas poderiam ser discutidas, e no entanto elas costumam ser empacotadas e derrubadas junto com os problemas mais profundos, a questão do racismo, a questão até do genocídio. Aí, essas coisas dá para separar, mas o que acontece? Normalmente o indivíduo joga o pacote todo de uma vez e aí o que acontece? Essas partes mais defensáveis acabam conferindo uma certa legitimidade exatamente por terem sido reprimidas, que dá a impressão que você está escondendo determinados conteúdos não porque eles são verdadeiramente perigosos, mas porque eles são convincentes, porque sabe que se as pessoas ouvirem aquilo ali, elas podem começar a levar aquilo ali a sério, podem achar que ali tem uma certa razão. Ou seja, o maior problema de todos é a falta de treinamento, de capacidade racional dominante da opinião pública em geral. As pessoas não têm o devido preparo para pensar racionalmente, para confrontar opiniões em termos retóricos, dialéticos, lógicos. E nós ainda temos aquele problema de que muita gente às vezes sai com a defensiva de que mas você tem a liberdade de dizer tais coisas. O problema é que você tem que arcar com as consequências, claro. Mas pense bem o que você entende por liberdade. Porque é totalmente óbvio que ninguém pode me impedir de dizer qualquer coisa. Eu posso dizer, mas é claro que vou ter que fazer as consequências. Eu posso chegar num país repressor, onde dizer tal coisa é pena de morte sumária, e posso simplesmente dizer, que ninguém pode me impedir de dizer. Só que vou ser punido por isso. Em que sentido você é livre para fazer uma coisa se aquilo ali resulta numa punição? Isso é liberdade? Liberdade seria ter a liberdade de dizer algo sem que isso tenha um ônus. A questão é que nós não temos liberdade de expressão restrita, nem de opinião. Eu acho que a gente deveria ter mais, a gente deveria ter direito de opinar, pelo menos por questões ideológicas, de uma forma geral. A gente deveria ter mais liberdade e, frequentemente, a gente não tem. Você, por exemplo, corre sério risco de ser silenciado por expressar, por exemplo, uma preferência ideológica em termos pura e estritamente econômicos, de simples organização do Estado, que não tem nada a ver com questões sensíveis. Você corre o risco de ser silenciado simplesmente porque aquilo ali tem alguma coisa em comum com um sistema que foi inteiramente rotulado de algo absolutamente inaceitável e tem que ser jogado fora. Você corre seriamente esse risco. E, evidentemente, isso serve a alguém. Uma abordagem que poderia ter uma consequência até positiva em termos de organização, mas não interessa a determinados grupos econômicos que preferem manter o sistema como está, então eles pegam aquilo ali, estigmatiza, junta naquele bloco da estrutura reprimida e proíbe tudo de uma vez só. Esse é o grande ponto. E por que se faz isso? Porque sabem que existe um risco dessas coisas, ao virem à tona, receberem uma ampla aceitação, principalmente movimentos populistas. Movimentos populistas não são populistas à toa, meu amigo. Eles são porque eles têm um apelo popular óbvio. E como é que você faz para contestar esse apelo?
Chega, né? Acho que já abusei da minha liberdade de expressão e da paciência de vocês. Estou finalizando esse vídeo na madrugada seguinte, dia 27 de novembro de 2020. Obrigado pela atenção.